Fala pessoal, estão bem? Espero que sim, né? Então vamos lá para mais uma aula de filosofia. Hoje, filosofia medieval, dando sequência aí. Na aula passada falamos sobre a filosofia do período helenístico, lá da Grécia Antiga, né? E agora nós vamos falar da filosofia medieval, dos séculos V até o século XV, né, que é da Idade Média. Então, durante a Idade Média, a filosofia ela passou por uma transformação aí. Por quê? Porque ela vai ser ligada agora à igreja. A igreja vai começar a usar a filosofia para explicar as questões religiosas, para explicar a fé, por exemplo. Então, essa filosofia medieval, a principal característica dela é justamente unir a fé com a razão. Tá? Pegar essa razão da filosofia grego-romana, né? E fazer com que essa razão ela explique a fé. Tá bom? Essa é a principal característica. Então, aqui eu já coloquei 5 ao 15, tá? Que é justamente o período da Idade Média que surge a filosofia medieval. Então ela tem duas principais características, não é característica, podemos chamar de correntes filosóficas, que é a patrística, que vem primeiro, depois vem a escolástica, que nós vamos falar já já. Seguindo sobre as características ainda, domínio religioso. Qual é a religião que vai dominar aqui nessa época medieval? A Igreja Católica. Vocês já falaram disso, já viram isso aí lá no assunto do feudalismo, né? Então a Igreja Católica medieval, ela vai dominar durante todo aqui o século V ao XV. Ela vai influenciar a sociedade, ela vai influenciar a política, ela vai influenciar a educação daquela época, né? Então a Igreja Católica é que vai justamente fazer essa conciliação entre a fé e a razão, junto com o cristianismo. Vocês lembram lá do assunto da história do Império Romano, em que Teodócio, 380, ele vai transformar a religião católica na religião oficial lá do Império Romano. Império Romano. Lembrando que esse Império Romano era Império Romano lá do Ocidente, capital em Roma. Tá? Então o cristianismo agora ele vai crescer. Ele vai tomar uma proporção muito grande, inclusive de estar junto com a política, porque a partir do momento em que ele decreta que a religião católica passa a ser oficial de Roma, obviamente que fica junto com a política, a religião e a política naquela época vão andar juntos, e é justamente aí que a igreja medieval católica ela começa a crescer como uma instituição, começa a se espalhar por todo o território que dominava o Império Romano, tá? Então aí vai ter a integração com a filosofia, tá? Solução do problema do mal, porque naquela época a igreja dizia que o cristianismo ele era a solução para resolver os problemas do mal, tá? Então a igreja começou a usar a religião como principal mecanismo para solucionar, digamos assim, alguns problemas sociais e políticos também. As reflexões baseadas aqui no cristianismo e na religião católica. A existência de Deus não poderia ser questionada durante esse estudo filosófico, em hipótese alguma. Deveria ter a conciliação entre a fé e a razão, e acreditar na imortalidade da alma, tá? E acreditar também na salvação. Então esses princípios aqui seriam explicados junto com a filosofia. É quando a igreja vai pegar a filosofia, principalmente a grego-romana, os estudos grego-romanos, filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, por exemplo, vai servir de base para que essas características aqui fossem explicadas pela filosofia medieval. Então, como eu já falei, durante o período medieval vai ter duas correntes filosóficas. Vai ter a patrística e a escolástica. Patrística tem esse nome patrísticas porque se inicia com os padres, daí o nome patrísticas. Percebam aqui que isso era controlado pela igreja. Lembre-se, tem esse nome porque vai surgir primeiramente com os padres católicos, é o nome patrística. Tá? Então era ligado à igreja. Vai sofrer influência aqui de Platão.
Então aí a gente já vai ver algumas diferenças. A patrística sofre influência de Platão. A escolástica sofre influência de Aristóteles. Tá? Filosofia grega mais princípios cristãos. As duas vai ser baseado na filosofia grega, né? Aqui, ó, Platão e aqui Aristóteles. Certo? Então, quem vai se destacar nessa filosofia patrística vai ser Santo Agostinho. Tá? Lembrando que de santo ele não tinha nada. Ele vai se converter já com certa idade. Ele não era de religião nenhuma, ele questionava tudo, né? E até que ele vai se converter, e depois que ele se converte, ele passa a ser um estudioso da Bíblia, ele passa a estudar sobre essa questão da fé, tentar explicar essa fé. E aí é que ele vai ter contato com as teorias de Platão. E aí, através da teoria, dos estudos de Platão, ele vai tentar fazer essa conciliação entre a fé e a razão aqui. Tá? Ele acreditava no pecado original. Ele dizia que todo ser humano já carregava com ele o pecado. Então não tinha mais o que fazer. Né? Já carregava com ele o pecado. O mal estaria também no livre-arbítrio. Então se Deus deu o livre-arbítrio, o mal estaria aí. Porque aí você, a maioria das vezes, né, ia se desviar para o lado do mal. Acreditava na predestinação divina. Aquela teoria de que você já nascia com o destino traçado para ser isso ou aquilo. Né? E aí buscou conciliar a fé e a razão, certo? Já na escolástica, tem esse nome aqui, ó, porque vocês lembram também, aí, falando do Império da Macedônia, aí, quando Alexandre o Grande, ele invade o território grego, domina o território grego, e aí vai acontecer o quê? Vai acontecer que Alexandre ele vai começar a criar escolas, universidades, em toda aquela área que ele dominava, para expandir o conhecimento, principalmente o conhecimento grego romano, né, que ele era muito fã dessa arte, dessa cultura grega romana. Então, daí o nome escolas, daí o nome escolástica, né, porque vem de escolas gregas, romanas, criadas por Alexandre, né, da Macedônia. Então aqui, logicamente que essas escolas vão ser ligadas à teologia, vão ser ligadas à igreja. Obviamente, naquela época, quem controlava a educação era a igreja. A igreja que era responsável pelas escolas e universidades e basicamente só se estudava sobre teologia. Tá? Aqui, como eu já falei, sofre influência de Aristóteles. Né? Aqui busca refletir sobre a existência de Deus. Ele busca, principalmente aqui, Tomás de Aquino, que vai ser o principal filósofo dessa época, ele vai tentar provar a existência de Deus usando aqueles princípios da metafísica que nós já falamos já no período pré-socrático. E Aristóteles, ele era um dos filósofos modernos, né, digamos assim, para a época, que estudava sobre a metafísica. Platão não. Platão era mais voltado para a questão da matemática, né? Mas Aristóteles era voltado para a questão da metafísica. Então é por isso que aqui ele vai buscar explicar a existência de Deus usando a metafísica. Tá, Deus criou tudo, beleza, mas como foi que ele criou isso? Qual foi o princípio que foi usado para criar isso? Tá? Então vejam aí que todos os filósofos daquela época, principalmente os dois, todos eles tinham o mesmo objetivo: conciliar a fé e a razão. Não é que ia questionar a fé, não. Eles iriam explicar a fé, diziam que a fé era a única possível para que o homem adquirisse a salvação. Existia um Deus supremo, não se questionava isso. Mas eles vão buscar essa razão aqui, ó, usada e criada pelos filósofos, para explicar essa fé. Porque naquela época, a população, quando teve contato com os filósofos gregos, começaram a questionar a igreja em vários aspectos. E aí é quando a igreja medieval, né, junto com os reis, com o poder político, ela vai criar mecanismo para que esses filósofos explicassem algo que fosse possível a existência da fé, a existência de um Deus. Tá? Então, a fé não seria questionável. Mas a razão, essa busca pela razão aqui, ó, essa razão tinha que estar ligada à fé. As duas não poderiam estar separadas, segundo a igreja. Então, a igreja foi esperta naquela época por conta disso. Porque eu queria usar a razão dos filósofos para explicar de forma consciente a questão da existência da fé. Certo? Então aqui, ó, lembrando, existência de Deus usando a metafísica. Por quê? Porque um mentor de
Tomás de Aquino, digamos assim, a base do estudo dele foi de Aristóteles, tá? E a base do estudo de Santo Agostinho foi Platão, tá? Mas os dois aqui, ó, tinham a mesma característica, que era unir a fé e a razão. Esse era o principal objetivo da filosofia medieval daquela época, tá bom, pessoal? Então espero que tenham entendido aí. Até a próxima aula.